Mais um vídeo sobre a vida de Cristo. O exemplo que ele vai nos dar hoje é nos livrarmos do nosso deserto interior. Então nós temos uma vida e nesse caminhar nós vamos juntando pacotes de escolhas que fazemos. As nossas ações vai nos dando resultados. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente faz, ele provoca uma ação. Ela é uma ação. Ele provoca um retorno, uma reação. Essa reação, ela pode estar sendo adensada em nós como energias negativas ou positivas, dependendo daquilo que nós fazemos. Sendo negativa, ela pode nos trazer consequências para a nossa saúde física, nossa saúde mental e enfim. Então são pacotes de escolhas que fazemos. Quando fazemos as escolhas erradas, chamamos de queda. Quando fazemos escolhas corretas para o bem maior, chamamos de elevação. Helena Blavatsky disse assim que o meu eu material não pode encontrar com o meu eu espiritual. Por que isso? Porque nós não conseguimos viver uma vida de elevação e queda. Por mais que uma pessoa egoísta, que está no eu material, faça coisas boas, ela sempre continuará sendo egoísta. Por quê? Porque ela não consegue ser a pessoa espiritual sendo egoísta. Ela tem que mudar as suas atitudes, mudar o seu jeito de ser, suas maneiras de agir na vida. O exemplo de Cristo para nós é que quando ele foi levado para o deserto, ele estava num deserto interior de si. Ele, sendo Deus, estava em nosso meio, mas ele estava vivendo a nossa vida humana. Então ele estava vivendo também a parte de baixo. Porém, a sua consciência não ficava juntando pacotes na parte de baixo. São esses deltas aqui abaixo dessa linha. Ele era um ser iluminado e ele estava no pináculo. Aqui diz que Satanás levou ele ao pináculo. Ou seja, por um momento, ele sentiu dentro dele que ele era o maior, ele era Deus. E como homem, então, ele estava numa posição elevada e aquilo ali, quando o homem, nós que estamos vivendo nessa vida aqui, nos encontramos com uma vida boa, todas as coisas estão dando certo para nós, essa é uma posição elevada e é uma posição perigosa, porque é nessa hora que podemos ser tentados pelos nossos instintos, o nosso ego interior. E é isso que aconteceu ali no exemplo que Jesus deixou para nós, para seguirmos, para nós meditarmos, pensarmos sobre esse assunto. Então, quando ele estava lá naquela posição elevada, o desejo interior dele desejava muito mais ainda. Colocou na mente dele que muito mais coisas poderiam chegar. E é isso que acontece com o ser humano. O ser humano, ele quando deseja algo e conquista aquilo, logo, logo ele estará desejando algo maior ainda. E é isso que estava acontecendo naquela situação onde Jesus Cristo foi levado para o deserto interior dele, em algum momento na sua vida. E lá tem outra situação que foi oferecido, o ego dele, o desejo dele, ofereceu para ele pão, ou seja, matéria. O ser humano, ele é apegado à matéria. A matéria dá gosto, dá prazer. E ela faz com que esse ser humano deixe de agir de maneira correta para o bem maior e passa a agir de maneira egoísta para atender o que é material. É isso que representa então nessa passagem que Satanás tentou ele com pão. E agora tem também a outra que é pedras. A pedra representa a solidão, representa falta de pessoas ao teu lado. Jesus, ele estava em meio à multidão. Assim como nós muitas vezes estamos em meio à multidão e no momento parece que estamos sozinhos. Assim estava com Jesus. Uma multidão o seguia, mas por quê? Por causa do pão que ele havia multiplicado, ou seja, por causa da matéria. Tudo aquilo que ele poderia oferecer a eles. Isso aqui está também em nós. Esse momento é um momento de concentração interior, para a pessoa refletir em sua vida. Esse exemplo aqui, ele faz com que a gente questione mais
acontecimentos que vêm de fora. Nós temos que questionar o que é que está vindo de fora, se isso não é material, se isso não é algo que está me colocando numa posição elevada e aquilo que aparentemente me deixou numa solidão, agora eu vou desejar o que é matéria para poder tentar sair dessa solidão, sair desse deserto. E não é dessa forma que vai acontecer. Porque se você fizer dessa forma, vai juntar pacotes negativos na sua vida. E nós precisamos mudar. Existe uma linha onde a pessoa, quando ela domina dentro de si, ela passa depois dessa linha e aí os pacotes dela serão pacotes do eu espiritual. Pacotes positivos. Ela consegue sair do seu deserto interior e aí passa a viver uma vida de liberdade. Uma liberdade espiritual, uma liberdade onde ela vai estar cada vez mais se elevando. Os picos vão ser cada vez mais para cima. E essa já é uma pessoa evoluída, uma pessoa que conseguiu dominar os seus midotes, que são os seus sentidos, seus desejos. Os sentidos que nós temos são 5. E esse sentido nos engana a todo momento. Tato, paladar, o olhar. Então, isso são transgressões, a de baixo, para cima são elevações, que são resultados do quê? De nossos pensamentos. Tudo aquilo que Jesus passou estava dentro do pensamento dele. E também está dentro do nosso pensamento. Então a vida dele, que ele deixou como exemplo para nós, é toda gerida em nosso pensamento. Nós podemos ter uma vida correta se pensarmos corretamente. Primeiramente, nós temos que admitir que nós estamos num mundo denso e que estamos propensos a cair naquilo que os nossos desejos estão pedindo. Então, devo controlar esses desejos que tem aqui. E aí vem a questão do agir. O agir é o puro pensar. O pensar é a chama que nunca se apaga. Aquela pessoa que pensa corretamente, ela muda o mundo e muda a si mesmo. Então temos que desenvolver este exemplo que Cristo deixou para nós, porque ele pensou. No mesmo momento que ele estava sendo tentado, ele já respondia de forma correta. E aquele desejo que ele tinha morria ali, acabava ali. E esse exemplo é para nós seguirmos. Então, a pessoa que pensa, que tem essa chama que nunca se acaba, que é o pensar, ela muda a si mesmo e acaba mudando o mundo. Por quê? Porque muda aquilo à sua volta. Aquilo que ela ia ajuntar de pacotes negativos passa a ser positivos. E aí, cada vez mais, ela vai se elevar e ajudar a outras também a se elevar. A vida de Cristo, vamos segui-la, vamos usar como exemplo e vamos mudar o nosso eu interior e mudar aquilo que está à nossa volta.